Vai. Eu queria fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Desde o início da pandemia, nós temos orado por todos, né? Mas eu confesso que esses dias eu fiquei bem preocupado, porque a tia Edna, ela só tem um pulmão, e nós estávamos orando, principalmente eu, para que ela não pegasse. E ela pegou o Covid. E está no finalzinho do Covid, e ela não teve nem oscilação de oxigênio. Aleluia. Eu queria agradecer a Deus. Hoje eu fiz um stories lá antes de vir para o culto, porque eu falei assim, eu perdi alguns amigos, eu perdi pastores amigos, perdi algumas pessoas conhecidas, mais de 200 mil pessoas no Brasil, nosso coração ficou quebrado com isso, mas milhões de pessoas foram curadas também. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós aqui. Nós, graças a Deus, ninguém aqui da nossa igreja chegou a falecer. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, meus irmãos. Eu queria que, num voto de gratidão ao Senhor, nós levantássemos as nossas mãos e levantássemos as nossas vozes nesse momento. Agradecesse a Deus por ter cuidado da nossa casa e da nossa família. Muitos de nós pegamos, mas nós somos libertos, livres desse vírus maldito. E o Senhor tem cuidado de nós. Se não for o Senhor que tem cuidado da nossa casa, em vão vigia, em vão a gente toma vacina, é tudo em vão. Em primeiro lugar, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Então, Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, a nossa vida está, ó Pai, na Tua graça. Nós repousamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, e nós descansamos. Então, muito obrigado, Jesus, por ter cuidado dos meus filhos, da minha esposa, dos meus pais, do meu irmão, da minha cunhada, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos aqui, de todos, ó Pai, dos meus familiares. Muito obrigado, Jesus, por ter cuidado, ó Pai, de tantas e tantas pessoas. Consola o coração daqueles que perderam, ó Pai, os seus entes queridos. Consola, Espírito Santo, e traga graça, gratidão ao nosso coração, pelo poder do nome de Jesus. Nós aplaudimos a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode sentar, meu irmão, pode sentar. Eu não sei ainda o que eu vou pregar, mas eu vou pregar. E minha cabeça está tanta palavra no meu coração, de tarde, de manhã, da semana aí. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 em diante. Se eu mudar, eu mudo, tá? No meio do caminho. Tá sobrando aqui, Paulão, som. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 em diante. Se você não tem Bíblia, olha aqui na tela. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. O Pai, fala conosco, que a Tua graça seja manifesta aqui, através da Tua palavra, e o poder do Teu Espírito possa mudar a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.
Meus irmãos queridos, nós estamos diante de um texto que é a segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Aquele homem que um dia matou em favor da religião. Lembrando que a série desse mês é Religiosidade versus Jesus. Um homem que outrora estava no meio de outros homens com pedras nas mãos, atirando em Estevão, por causa dos dogmas religiosos. Um homem que outrora tramava contra os cristãos por causa da religiosidade. Agora esse homem teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e vira um grande evangelista. Ele vira um grande pregador da graça de Deus. E graças a Deus que Deus converteu o apóstolo Paulo, que ele foi mensageiro dessa mensagem e chegou até os nossos dias de hoje. Agora o apóstolo Paulo, ele vai até algumas cidades e planta algumas igrejas. Ele plantou igreja em Éfeso, em Filipos, em Tessalônica, em Colosso e também em Corinto. Na nossa Bíblia tem 2 cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ou seja, cartas corretivas. Ele vai até lá, ele instrui, ele monta a igreja, depois ele vai embora. E depois dele ir embora, ele envia cartas corretivas à igreja de Corinto. A primeira carta de Corinto acontece muitos e muitos problemas da igreja. Um dos problemas da igreja de Corinto foi que teve um moço naquela igreja que ele traiu o pai e casou-se com a madrasta. A carta de 1 Corinto revela um problema grande na igreja de Corinto, porque esse homem larga da esposa, ele trai o pai e agora ele casa-se com a mulher do pai. Ele casa com a madrasta. A informação chega até o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que a primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo escreve e pede à igreja que expulse ele da igreja. Os primeiros versículos, os primeiros capítulos, principalmente o capítulo 5, vai falar que a igreja se toma de um problema tão grande. O apóstolo Paulo fala assim, faz o seguinte, descarta ele. Pode mandar ele embora. A partir dali, se nós lermos direto a primeira carta de Coríntios e depois a segunda carta de Coríntios, a gente vai ver o grande problema que ocorre na igreja a partir dessa exclusão desse rapaz. A Bíblia vai dizer que a igreja adoece e a igreja entristece por causa da exclusão desse rapaz. A igreja fica fria, triste, por causa da exclusão desse homem. A segunda carta de Coríntios. Eu queria ter lido o capítulo 1, 2, 3, 4 até o 5. Porque o apóstolo Paulo agora está escrevendo a segunda carta, referente à tristeza no coração de todos aqueles que estavam em Corinto. E dizendo para eles assim, ei, eu me arrependi. Tragam ele novamente de volta para o aprisco, tragam ele novamente de volta para a igreja, recebem ele novamente. Se tiver alguma dúvida, é só ler a segunda carta de Coríntios inteira. E isso é muito interessante, porque se a gente lê a primeira carta e vê Paulo excluindo alguém da igreja, a gente olha para aquilo e faz como uma doutrina. Em algum pecado, em alguma coisa que acontece na igreja, nós excluímos as pessoas. Mas muitas vezes as igrejas não lembram e não leem a segunda carta, que diz que aquele homem precisava ser reintegrado, porque a igreja ficou doente. Esse mesmo homem que um dia manda embora, que um dia apedreja Estevão, ele levanta a voz no capítulo 5 da segunda carta de Coríntios e começa a clamar e falar para eles. Ei, volta o texto para mim, filho, no verso 17. Por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Verso 18.
Tudo isso provém de Deus. Olha o que um homem vai falar. Olha o que o apóstolo está dizendo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, nós já falamos aqui muitas vezes, nós somos, por causa do pecado, afastados de Deus. Quando nós cremos em Jesus, novamente nós somos reconciliados em Cristo. Ou seja, Deus reconciliou a gente por intermédio da cruz de Cristo. Só que não fica por aí. Ele nos reconciliou com Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quem aqui foi reconciliado com Cristo, levanta as suas mãos. Todos vocês que levantaram as suas mãos, você tem o ministério da reconciliação sob a sua responsabilidade. Hoje a pastora Suzana não precisa te dar um cargo ou um ministério na igreja. Hoje Deus instituiu, através da tua palavra, que o primeiro ministério da sua vida é o ministério da reconciliação. Verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Em algumas versões vai falar, e nos confiou a palavra da reconciliação. E agora? O nosso primeiro ministério, nosso primeiro chamado, ou todos aqueles que foram reconciliados em Deus, reconciliados através de Cristo, a nossa vocação inicial, principal, e que nós não podemos viver sem ela, é o ministério da reconciliação. Pastor, o que é isso? Você é alguém que tem dentro de você uma nova criação, você nasceu novamente. Você agora tem o Espírito Santo de Deus, você tem a palavra do Espírito dentro de você, e você tem a função, a obrigação, o dever de transmitir aquilo que você é para as outras pessoas. Você é, olha isso que o apóstolo Paulo fala, confiou a mensagem da reconciliação. Deus confiou em você a mensagem da reconciliação. E agora eu queria te fazer uma pergunta. Como que está essa prestação de contas dessa mensagem que está dentro de você e que você está transmitindo aos outros? Se Deus hoje puxar eu e você para a conversa do gabinete dele e perguntar como que está andando o ministério que eu coloquei em suas mãos, qual que é a nossa resposta? Quem nós temos reconciliado? É muito interessante que na igreja antiga, ou alguns anos atrás, nós fazíamos alguns atos evangelísticos, que hoje nós pensamos que não cabe mais, mas quantas e quantas vezes nós fomos para a porta de hospitais, nós fomos para tantos lugares, asilos, e a nossa mensagem era um folhetinho na mão, com um carimbo da nossa igreja, com o endereço dos dias de cultos, e a gente chegava para as pessoas e falava assim, Jesus te ama. E vários testemunhos que as pessoas chegavam até a igreja depois, eu recebi um folhetinho, e eu vim até aqui, e as pessoas se entregavam a Deus. Era uma coisa tão genérica, tão superficial. Hoje as pessoas não têm tempo nem de pegar folhetinho mais na rua. Hoje as estratégias são outras. Hoje as formas de evangelização, a gente utiliza de outros métodos. Mas o mensageiro continua, que é eu e você. Como que a gente tem feito isso? Não é apenas falar para os outros sobre Jesus. É claro que isso é muito importante. Isso é um ponto principal. Todas as pessoas que estão ao nosso redor diariamente estão esperando algum mensageiro da reconciliação. Mas eu e você parece que muitas vezes somos os agentes secretos de Deus. Nós não queremos que ninguém saiba de Deus, porque eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não vou falar. Só que hoje o Espírito está colocando no meu coração que nós precisamos abrir a nossa boca, porque tem muitas e muitas pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, que precisam ouvir a mensagem, e o mensageiro é você. Eu quero te chamar a responsabilidade de rever algumas coisas. Se todos os ministérios da nossa igreja aqui não tiverem
como propósito reconciliação das pessoas, não é relevante em nada. Se nós analisarmos a liderança da igreja e olharmos para os ministérios da igreja e falar assim, vamos fazer um check-up nosso, né? Não pode falar do vizinho, tem que falar da gente. Primeiro, quem que eu vou usar você logo de cara. Ministério de intercessão. Nós oramos pelas pessoas, a gente expulsa demônio. Às vezes Deus cura. Intercede pela igreja. Isso tudo para que a palavra chegue no coração de alguém. As mulheres, quando elas são edificadas do Blessed, é um ministério de reconciliação. Mulheres de batom, quando levam a palavra de Deus através dos alimentos da assistência social da igreja, é um ministério de reconciliação. O grupo de música da igreja que leva a mensagem que eu prego, ou a mensagem da palavra cantada aos corações, é o ministério de reconciliação. Os jovens... O meu filho falou assim para mim essa semana, cadê o Davi? Está dormindo? Está com o Davizinho. Davi está com o Davi. O Vinícius mandou mensagem para mim assim, pai, quinta-feira, eu não vou chegar em casa agora porque eu vou aconselhar uns jovens. Hoje, esse sábado, eu não vou estar aqui, tá bom? Os jovens estão reconciliando os jovens a Cristo. Glória a Deus. Os adolescentes, cadê o Luiz? Cadê as meninas? Estão reconciliando os adolescentes a Cristo. O Kids de 0 a 13 anos. Os teens estão de 11 a 13. O de 0 a 13 anos nós estamos falando da palavra daquele que reconciliou nós a Deus, aos crianças. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma reconciliação a Deus para que as pessoas enxerguem. Para quem você trabalha? É possível você reconciliar alguém através do seu testemunho? Se as pessoas olham para você e elas enxergam, eu quero esse Deus aí que você serve. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi, já andando com um pouco PG, quantas pessoas foram reconciliadas através da música que sai dos lábios dele. Mas não é só isso. Se a gente for falar de ministérios, o Dorcas, a gente tem visto nos bastidores do Dorcas algo muito interessante. Já tivemos mais de 300 kits distribuídos, não é, Malu? Agora a gente ganhou uma máquina, irmãos. Eu quero agradecer aos irmãos que doaram a máquina de bordar. Tem os irmãos que doaram outras máquinas. As irmãs agora estão tudo aqui fazendo tricô, irmão. Marido, manda sua mulher fazer tricô aqui. Ela não vai pro shopping. Sábado à tarde, ela vai pro shopping, manda ela fazer tricô no Dorcas. Você vai ver que vai economizar dinheiro para você. Muito melhor. As irmãs todas aqui estavam aprendendo a fazer os bordados. Agora todos os kits vão ser feitos manualmente pelas irmãs da nossa igreja. As crianças estão sendo alcançadas através da palavra de Deus. Mensagens estão sendo levadas. Nós estamos tentando fazer aquilo que Deus nos mandou. Reconciliar o mundo a Deus através da nossa vida. Deixa eu falar uma coisa, às vezes você está com tanto problema, está com tanta coisa, e você está falando assim, pastor, eu precisava de uma palavra para resolver meus problemas. Os seus problemas já foram resolvidos na cruz do Calvário. Está tudo aí dentro. Levanta e anda, meu irmão. Levanta e anda. Não é isso, é importante, é isso. Nós daremos conta disso, irmãos. Nós daremos conta porque é uma responsabilidade, não é só minha, não é só dos evangelistas, não é só dos missionários, é nossa responsabilidade levar o ministério da reconciliação a todas as pessoas. E isso não tem nada a ver com religiosidade. Nós estamos levando não a placa da nossa igreja, não o formato da nossa igreja. Nós estamos levando alguém que nos salvou. Nós estamos levando um nome acima de todo nome. É isso que nós levamos na mensagem da reconciliação. O Cristo, aquele que foi morto, ressuscitou o terceiro dia, salvou eu que eu não tenho possibilidade de salvar. E hoje eu vivo pela fé. Só isso. Mas tem outras coisas também, o Ministério da Reconciliação. Abra sua Bíblia em Filemão.
Capítulo 1, só tem um capítulo, verso 8. Quem nunca leu um livro da Bíblia, vamos ler hoje. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Mas não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Olha que carta. O apóstolo Paulo, na prisão, está preso por pregar o evangelho. Ele fica sabendo que Onésimo, um escravo, o escravo de Filemão, ele rouba, ele faz coisas erradas com Filemão e foge. Só que no meio do caminho, Onésimo tem um encontro com Paulo. Onésimo agora recebe a mensagem da reconciliação através da vida do apóstolo Paulo. E pasmem, o escravo, o ladrão, o roubador que fugiu, agora tem um encontro com Cristo. E agora a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve na sua carta que ele já não é mais escravo, ele é filho amado, ele é irmão amado. E ele olha, e ele manda uma carta para Filemão dizendo: Filemão, ele tem dívida com você. Eu poderia muito bem fazer essa carta e deixá-la comigo e só fazer um pedido para você. Mas ele manda Onésimo levar a carta. Onésimo chega até Filemão com a carta debaixo dos braços. Porque Filemão teria o direito de novamente prender o Onésimo. Ele era escravo dele. Mas o pedido do apóstolo Paulo é que assim: Ei Filemão, compadece-se dele. Ele errou com você, ele fez coisas que não devia contra você, mas põe na minha conta. Eu tenho crédito. Eu pago a dívida dele. Eu pago todo o prejuízo que ele trouxe a você, Filemão. Aí agora eu quero que você imagine Filemão recebendo Onésimo. Não tinha WhatsApp, ele não sabia que ele tinha feito a carta. Filemão recebe Onésimo possivelmente com uma raiva muito grande. Porque o escravo tinha fugido das suas obrigações, tinha roubado ele. Agora, antes de qualquer coisa, o Onésimo dá um grito: Ei, não briga, lê essa carta antes. O Filemão vai ler a carta e vê que quem escreve é o apóstolo Paulo, alguém que pagaria pelo prejuízo do outro. O ministério da reconciliação, muitas vezes, é pagar o prejuízo do outro. É reconciliar alguém que não merece. É insistir em alguém que fez só sua vida ir para trás.
É você ter crédito sobre aquilo e você se exaurir daquele crédito. Você se despir daquele crédito. Porque quando o apóstolo Paulo escreve a Filemão, ele fala assim, ele agora não é mais escravo, ele é nosso irmão. Se ele é nosso irmão, o que aconteceu com Onésimo? Ele nasceu de novo, e agora aquela vida que ele vivia, ele já não vive mais, porque ele era uma nova criatura. O Onésimo agora é uma nova criatura, e ele não é mais escravo, e ele volta pelo mesmo caminho que ele foi, para pedir perdão, para ser perdoado por Filemão. Aí eu falo com você, meu irmão, o ministério da reconciliação não é apenas falar de Cristo, é fazer aquilo que Cristo fez, que é perdoar. Reconciliar. Porque quando nós perdoamos alguém que não merece, nós estamos demonstrando de uma forma física aquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que eu recebi do Senhor. Quando eu trato alguém de uma forma que ele não merece, porque a nossa vontade é de tratar as pessoas conforme elas nos tratam. Tem muitas pessoas que escrevem no Facebook, nos Instagrams da vida, que você vai ter de mim aquilo que você me dá. Esse discurso não é nosso. O nosso discurso é, as pessoas terão de nós aquilo que Cristo nos deu. Nós somos cristãos, meus irmãos. Tem muito ditado que você e eu nós falamos e escrevemos que não serve para nós. Nós somos nova criatura. Pastor, mas eu não consigo. E daí? Vai sem conseguir mesmo. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por obediência. Amor não é sentimento, amor é palavra empenhada, amor é o quê? É obediência. Ah, mas eu não estou sentindo de fazer. Então não sinta, faça. Faz sem sentir. Eu quero profetizar que em 2021, muitos que te traíram ou que fizeram qualquer outra coisa com você, virão com cartas nas mãos. E as cartas é do próprio Jesus. Ei, eu já paguei o pecado dele. Será que você pode perdoá-lo? Eu quero ver você não perdoar. Seu bobão. O ministério da reconciliação é exatamente isso, irmãos. É fazer com que o outro sinta o que Jesus fez por nós na cruz. E cada vez que nós temos isso mais concreto em nós, flui de nós. Se cada um de nós fôssemos tratar as pessoas como eles tratam a gente, tem dias que é legal, tem dias que é ruim, tem dias que é bom, tem dia que é ruim, tem dia que você não quer falar. Mas o Filemão recebe uma carta do apóstolo Paulo, e eu fico na posição de Filemão, e eu fico na posição de Onésimo, porque muitos de nós somos Onésimo, isso sim. Porque a gente errou. E quando a gente erra, e que cai a ficha da nova aliança, da nova criatura que nós somos, está na hora de nós pegarmos a carta, a palavra do Senhor e falar assim, será que você pode me perdoar? Está aqui, foi pago. Foi pago. Será que você pode me perdoar? Está na hora de ter humildade no coração e retornar no mesmo caminho que nós prosseguimos. Está na hora de voltar pelos trilhos. Não está na hora só de receber, está na hora de ir. Está na hora de ser Filemão, está na hora de ser Onésimo. Porque aquele que escreveu as cartas, aquele que se fez cartas vivas para morrer por nós, ele está dentro de nós. E não tem mais tempo a perder. Nós estamos só perdendo tempo, meus irmãos. Já passou mais um ano. E aqui as promessas que a gente fez lá em 2020. Ficou em 2020. Ah, pastor, mas teve a pandemia. Teve a pandemia. A de 19 não teve pandemia, a de 18 não teve pandemia, a de 17 não teve pandemia. Os sonhos, quantos sonhos aqui o Senhor me diz que foram abafados por causa das preocupações dessa vida.
quantas vocações que não surgiram mais, porque eu estou agora pensando mais no meu bel prazer. O chamado de Deus eu vou deixar ele em segundo lugar, porque é mais importante eu fazer as minhas coisas. Quando a gente fechar os olhos. Quem faleceu, um amigo nosso, que é o pastor Paulo, faleceu em 2 dias. Ele pegou Covid e em 2 dias ele morreu, lá de Bertioga. Eu lembro do início do ministério dele. Eu lembro que esse moço se converteu. Lembra, Kleber? O apelido dele na igreja era Pipoca. Porque ele pulava, dava glória a Deus, ficava pulando na igreja, pulando, e a gente colocou o apelido dele de Pipoca. Depois ele mudou de São Paulo e foi para Bertioga. E a nossa pastora instruiu ele a começar a evangelizar. Ele começou a evangelizar em todos os lugares. Um dia ele liga para ela e fala assim: pastora, eu tenho algumas pessoas que eu estou evangelizando, eu queria levar na igreja. Ela falou: tá bom, pode vir. Veio 10 travestis. Veio mendigos. E aquele povo foi entrando na igreja. E a gente tudo bonitinho, que era obrigado. Os irmãos estão de terno e gravata hoje. O senhor está muito bonito, viu? De terno e gravata. Eu acho muito bonito. E a gente ficava tudo bonitinho, igual os irmãos aqui de terno e gravata. E começou a entrar aquele monte de gente. E ele entrou na igreja chorando. E ele falava assim: esse foi o povo que Deus me deu. Eu comecei a pregar a palavra e eles começaram a aceitar Jesus. E eu estou aqui trazendo eles aqui para fazer parte da nossa igreja. Hoje a gente não faz nada. A gente está aqui pensando que amanhã tem que fazer um monte de coisa para o trabalho. E quando a gente morrer, tudo aquilo do trabalho, tudo aquilo que a gente programou para fazer, não vai valer de nada, porque nem vai estar lá na lista. Eu estou pensando em dinheiro, eu estou pensando em tantas coisas. E eu não estou falando nada que é errado, irmão. Você tem que pensar, a gente tem que fazer. Mas deixa eu falar uma coisa, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Você está buscando o lugar errado. Seja o mensageiro da nova reconciliação ou da reconciliação. Quando ele fechou os olhos, possivelmente, ele está no céu, é claro. As obras ficaram, pessoas que saíram de muitos pecados, através de alguém que abriu a sua boca, para que a mensagem da reconciliação fosse alcançada. Você que está aqui, quem aqui foi alcançado por alguém, porque alguém falou de Jesus? Levanta a mão assim, ó. Fica de mão levantada, por favor. E por que você não fala de Jesus para ninguém? Você foi alcançado por isso, mas você não quer fazer. Isso é covardia, egoísmo da nossa parte. Nós só queremos receber. Dar, não queremos. Quantas pessoas tiveram que pagar altos custos para que você recebesse a palavra de Deus? Mas nós estamos pensando em outras coisas. Não estamos pensando no nosso principal ministério, que é o da reconciliação de Cristo. Nós estamos brigando com pessoas, estamos magoadinhos com os outros, tristes com os outros. O que a gente vai fazer como igreja? Que igreja é essa que vive pensando em si próprio? Aí vem no culto domingo, recebe a palavra ou assiste em casa. Eu vou fazer igual o pastor Lucas aqui do Verbo. O pastor Lucas do Verbo, ele comprou areia e colocou no púlpito toda a areia. Só para ficar um clima de praia, para ver se os irmãos vêm na igreja. Eu não aguentei, desculpa. O pastor Augusto Nicodemos deu uma mensagem dizendo que isso domingo aconteceu aqui. Quem não vem para a igreja são os mais antigos de igreja.
Os mais novos estão sedentos de Deus. Tem alguma coisa acontecendo com a gente. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com nada. É a gente. É a gente. Nós perdemos a essência do negócio. Nós estamos religiosos. Batendo cartão. E esse mês nós estamos falando de religiosidade versus Jesus. Jesus não tem nada a ver com essa religiosidade que a gente vive de domingo à noite. Jesus não é isso. Viver Jesus não é de domingo à noite. Viver Jesus é todos os dias. Para todas as pessoas. Em todo o tempo. Então alguma coisa nós precisamos fazer, vocês concordam? Pastor, eu não consigo ir sozinho, vamos junto. Eu não sei o que fazer, vamos fazer alguma coisa. Fala com a gente. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa sair desse lugar, do comodismo, dessa cadeira. Você não pode mais ficar brigando com todo mundo. As pessoas ao seu redor são pessoas que serão reconciliadas com Deus através de você. Começa na sua casa, estende para os seus familiares, chega na igreja, chega no trabalho, na vizinhança e vamos embora. Mas eu não suporto ele. Então. Deus está nos chamando para o ministério da reconciliação. Não tem mais o que você fazer e o que eu fazer. Nós já somos reconciliados com Cristo. Agora nós precisamos nos posicionar. O que falta para nós é posicionamento, é disponibilidade, é responsabilidade para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. O nosso primeiro chamado e o nosso maior chamado é o da reconciliação em Cristo. Feche os olhos. Queria que você lembrasse de algumas pessoas aí. Queria que você lembrasse de algumas pessoas que precisam ser reconciliadas com Cristo, que passam pela sua vida e estão passando. Algumas pessoas que precisam da sua insistência. Tem gente que precisa da nossa insistência. Porque não é porque ela vai mudar. Porque às vezes Deus quer tratar com a gente. E Deus está tratando com você. Onésimo, Filemon, Paulo, moço que pecou. São tantas variantes que a gente olha para o cenário e fala: poxa, onde eu estou nisso tudo? Estou perdido. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ficar com vergonha. Que a gente não fez nada. O que você fez? Eu construí minha empresa. Construí um patrimônio, olha, eu viajei o mundo inteiro. E o Ministério da Reconciliação? Eu não ouvi falar sobre isso. Eu não sei o que é isso. Mas foi para isso que eu te chamei. Nós estávamos no inferno e o Senhor nos levou para os céus. Tudo que nós recebemos de Deus, nós devíamos agradecer. Se nós tivéssemos noção de onde Deus nos tirou, nós viveríamos com as mãos levantadas, rendidas ao Senhor. Dizendo: Pai, me ajuda, me perdoa, Pai, eu quero falar mais de Ti, eu quero viver mais isso para Ti. Tudo a gente acha que, mas estão fazendo contra mim. Estão falando, esquece isso, Deus está usando isso para você ser o agente de reconciliação dessas pessoas.
você é o agente. A palavra está dentro de você. Deus conta com você para falar. Deus conta para você abrir a sua voz, a sua boca. Eu queria cantar aquela música lá, Roberto, que eu te sinalizei. Mas hoje eu quero sair daqui engajado, encorajado, para não viver uma religiosidade. A gente fala tanta religiosidade que a gente não é mais, nós somos livres, mas nós vivemos como se fôssemos presos. Porque nós não vivemos Jesus, nós vivemos a placa da igreja. Nós vivemos o culto e não a presença. O movimento e não a intensidade do dia a dia. Aleluia.